Muito bem, boa tarde, bem-vindos à nossa verdadeira sessão. Parabéns, conseguiram aguentar até ao fim. E, portanto, estão todos de parabéns. Para esta última sessão, vamos falar sobre a tarefa, como eu vos disse. Depois vamos falar um bocadinho sobre a avaliação e terminamos fazendo aqui um balanço da formação. E, como vos disse, já depois também vamos falar dos prazos de entrega, mas normalmente eu costumo dar sempre uma semana depois do final da formação. Penso que em princípio será suficiente, mas já falaremos disso. Entretanto, da tarefa desta semana, eu já estive a ver as vossas tarefas, os vossos comentários. Praticamente toda a gente foi para a tarefa de experimentar a ferramenta como se fosse um aluno. E então, o que é que acharam? Posso falar? Força, É Fernanda. assim, eu gostei muito da tarefa e digo francamente que fiquei surpreendida porque eu achei que aquilo ia ser mais fácil. E então? E pronto, e realmente percebi ali, aliás, no comentário, na conclusão que eu tirei, que realmente aquilo para quem está a interagir nesta circunstância com o chat GPT, efetivamente tem que ser alguém que consiga orientar muito, muito bem, que tenha espírito crítico, que foi aquilo que eu disse, que seja em espírito crítico e realmente ali não há espaço para a passividade e para ver o que é que cai, não é? Porque Uhum, efetivamente temos que estar muito atentos àquilo que ele nos transmite por exemplo, aquela questão, fixei um bocadinho isso, aquela questão das metáforas, porque realmente eu não fui dando as metáforas, e depois percebi, quando reli aquilo tudo é que eu percebi, disse, olha, e pronto, depois com a questão do final, da avaliação final que ele fez da minha interação, fiquei realmente surpreendida e achei que seria mais fácil. E afinal acho que realmente aquilo é bastante exigente. sim. Ahm, várias coisas. Por alguma razão foi a última tarefa, não é? Ou seja, ahm, na minha opinião, é uma mudança de paradigma de utilização do ChatGPT e por isso, para mim, faz sentido, depois de vocês terem trabalhado todos os temas que trabalhámos ao longo da formação, nesta altura do campeonato, é onde eu acho que vocês já estão preparados o suficiente para conseguir fazer essa análise, perceber a complexidade da prompt, quando a ferramenta responde, já não aceitarem aquela resposta de uma forma mais passiva e por isso concordo que era uma tarefa mais complexa. Fazia parte da natureza da minha intenção também ser mais complexa. O facto de ser complexo não quer dizer que não tenha um potencial pedagógico muito interessante. Eu acho que todos vocês reconheceram também isso, a ferramenta poder-nos questionar, a maneira como ensinamos, dar sugestões, que na maior parte dos casos acabam por ser bastante pertinentes. Acho que mostram uma utilização destas ferramentas muito diferente daquilo que estamos habituados a fazer, e eu acho que essa era também a principal intenção. Para conseguirmos isso, é preciso termos uma prompt relativamente complexa, como vocês viram. E até vos posso dizer mais. Aquela prompt não está tão boa quanto poderia ser, não é? Eu até dei espaço para vocês a poderem alterar se quisessem. A própria ferramenta já melhorou bastante. Eu penso que disse isto na semana passada, mas quando eu comecei a fazer esta experiência, o ChatGPT estava num modelo mais antigo e acontecia coisas como ele muitas vezes fugir do papel que eu lhe dizia, em que eu dizia, tu vais ser um aluno que não sabe nada sobre o assunto. E eu começava a interagir com ele, ele rapidamente começava a interagir como alguém que sabia do assunto. E eu tinha que dizer, retoma o papel, volta, à pronta inicial. E ele agora tem tido um comportamento muito melhor e na maior parte das vossas interações isso foi bastante visível. Outra coisa que também aqui pergunta para queijinho, a minha prompt tinha ali uma armadilha pelo meio. Alguém se apercebeu do que é que há ali uma falha descarada na minha prompt? Ninguém vai levar o queijinho, portanto, estamos na última sessão. Vamos lá ver como é que corre. Bem, eu melhorei logo a prompt pois eu percebi, Eu apercebi-me vi, não, pois. mas naquilo.
que era uma falha clara na minha prompt, eu acho que Aí não. mantiveste. Acho que mantiveste. Noutros aspectos. Portanto, sim, 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 Ok. sim. Ninguém suspeita o que é que possa ter sido? Não ouvi. Vai lá, Rui. Não, eu estava a dizer que a Boa prompt noite. que eu deixei para vocês utilizarem, que tinha uma falha assim meio descarada. Se algum Ah, de vocês se apercebeu que falha poderia ser. ora, o prompt. É uma falha, especialmente se vocês olharem para os trabalhos uns dos outros, essa falha está muito clara. Se desistirem, eu digo, portanto. E é uma falha que ao mesmo tempo mostra porque é que nós tendencialmente gostamos do ChatGPT e destas ferramentas. Então, pronto, eu vou dizer. Vou dizer e vão ficar todos muito tristes comigo e com a tarefa, mas eu vou dizer na mesma. Em termos da avaliação quantitativa que eu pedi para ele fazer, eu fui extremamente vago. Uhum, Eu pedi para ele fazer uma avaliação de 0 a 10, mas eu não lhe dei critérios nenhuns. uhum, Eu não defini o que é que distingue um 8 do 9. E por isso vocês ficaram todos muito satisfeitos, porque ele deu de 9 para cima. Houve quem teve 10, houve quem teve 9,5, houve quem teve 9. uhum, Mas o que se devem perguntar é até que ponto é que esta avaliação é efetivamente real, porque o critério que foi dado para ele me avaliar, em boa verdade, eu não fui muito exigente. Houve alguns de vocês que fizeram 3 interações e tiveram 9, houve outros que fizeram 10 interações e tiveram 9 na mesma, certo? Como o eu- professor falhou, não nos deu os critérios. Mas volto a dizer, foi de propósito, foi de propósito. O que eu agora podia-vos perguntar é como é que poderíamos melhorar isso, não é? E era uma pronto, boa pergunta para a última sessão também, não é? E no prompt definindo os critérios. uma estratégia mais fácil e algo que vocês utilizam bastante seria, por exemplo, eu colocar uma rúbrica associada à avaliação, em que na rúbrica eu tenho um conjunto de parâmetros, não é? Uhum, Onde defino um conjunto de métricas para conseguir uhum, fazer. O que é que acontece? Na prompt que eu vos dei, eu não poderia nunca fazer isso, porque a minha prompt era genérica para vocês utilizarem. Só uhum, se eu soubesse o tema de cada um de vocês é que eu poderia fazer uma prompt minimamente honesta. uhum, Agora, vocês, a partir do momento em que definem o tema, em que começam a fazer a interação e que veem os resultados, podem dizer, esta avaliação se calhar. Agora, lá está, o ChatGPT joga com o nosso ego, não Mas, é? por exemplo, também no seu caso, podia o professor nos dar um tema, então aí Claro. tinha que nos dar. E é isso. Agora, o que eu estou a dizer, no exemplo que vocês fizeram, e aqui fica para vocês pensarem no futuro, se quiserem fazer uma interação destas com os vossos alunos, uma estratégia para ele vos ajudar numa avaliação mais correta, e provavelmente para aquele tema vocês até já têm rúbricas criadas para instrumentos de avaliação, é colocar essa rúbrica no vosso prompt e a avaliação já vai ser muito mais pormenorizada, muito mais fundamentada do que simplesmente avalia-me de 1 a 10, que foi como eu coloquei. Novamente é o que eu digo, olhem para os vossos trabalhos todos e, novamente, não estou aqui a pôr em causa os vossos méritos, mas todos exatamente. tiveram uma avaliação super inflacionada. Eu acho que não vi nenhuma avaliação abaixo de 8. Pois, Independentemente de terem tido uma abordagem mais profunda, terem tido mais ou menos interações, foi tudo por cima. Porquê? Porque o ChatGPT gosta de nos ver felizes e então tende a jogar com o nosso ego. eu- Agora, não é só o chat GPT, portanto, sim, sim, de sim, sim. facto, isso Eu foi quando uma digo falha, não é? ChatGPT é Foi uma os falha. modelos. Portanto, falhou, enfim, ter definido os critérios. Mas, enfim, isto foi uma boa experiência para Claro, todos. claro, claro, claro. A experiência não está em causa. Aqui a questão é olharmos para aquela prompt, olharmos para a experiência Hum? e nós próprios, especialmente, volto a dizer, porque estamos na última sessão, perceber o que é que poderíamos ter feito para melhorar ainda Hum, mais a experiência e, por outro lado, novamente, reforçar aquilo que temos estado a falar, a importância da hum, prompt, o ter cuidado com orientações mais vagas
E este é um ótimo exemplo em que temos uma orientação vaga, mas que se não tivéssemos olhado de forma crítica, nós não dávamos por ela. Uhum. Porque ele, em boa verdade, deu-vos uma avaliação que vocês, até dá lá os argumentos e a melhoria que vocês até acham que é credível, mas, em boa verdade, como professores, e trabalhamos muito com a questão da avaliação, deveríamos ter olhado para aquilo e ter dito, mas isto aqui está um bocadinho incipiente, falta aqui qualquer coisa, Uhum. não é? Concordo. A gente pensou na tarefa, mas não pensou É isso mesmo. nesse aspecto, falhou E, mesmo. e se tivéssemos pedido para ele formular critérios de avaliação dentro dessa Muito bem. escala? Claro, mediante o tema, faria todo o sentido. Havia mais coisas que eu acho que devíamos ter posto na prompt também que não colocámos. Uhum. Novamente, eu usei aquela prompt na experiência que eu fiz, já quase há 2 anos, e novamente, um ponto que faria falta seria o público-alvo e a faixa etária ou ano de Sim, sim. escolaridade que vai interagir. Novamente, como a minha prompt tinha que ser genérica, porque era para vocês todos, mas Uhum. se vocês forem usar especificamente com uma turma vossa, claramente que colocarem o ano de escolaridade em que vão trabalhar aquele tema faz toda a diferença. Outro ponto que também falámos quando falámos da construção de prompts era pedir para ele assumir também um papel. Ali eu pedi para ele assumir um papel de aluno, mas pode-se moldar o papel do aluno que estamos a querer trabalhar. Eu mostrei-vos Por a semana exemplo, passada, o Claude cria um aluno perfeito, não é? É aquele sim, aluno que toda a gente gostaria de ter, sim. às vezes esse aluno não existe. Eu, E na minha última interação, criei perfis de alunos. pronto, muito bem. Prontos. Aí já ajuda, podes ter um aluno mais reivindicativo, um aluno mais com dificuldade aqui, O um mais aluno... avançado. É isso mesmo. E o comportamento dele adapta-se perfeitamente a esses Sim. estilos. Por isso, aqui e um bocadinho também como fecho da nossa formação. Eu gosto muito desta experiência, mas especialmente gosto de deixar que esta é sempre uma experiência inacabada, não é? Uhum. Aqui o que eu vos quis mostrar é as possibilidades que estes modelos permitem e o facto de trocarmos aqui os papéis e de o colocar como aluno. Acho que é uma experiência muito útil para nós enquanto professores, em que Uhum. dá para testarmos como é que ensinamos, perceber espaço de melhoria que às vezes não temos a noção, mais uma vez, sem termos aquelas inseguranças que às vezes temos, de às vezes falar com um colega e achar que Uhum. pode estar a ver as minhas próprias fragilidades. Aqui estamos num espaço seguro em que não há esse tipo de julgamento, não é? E, portanto, até aí tem essa vantagem. No limite, isto pode ser uma ótima estratégia para pormos os nossos alunos a discutir com o ChatGPT de outra forma, não é? Aquele aluno que diz, mas eu já sei tudo sobre a matéria. Então ensina. Quem sabe a matéria tem que ser capaz de ensinar. Agora ensina ao ChatGPT e vamos ver no final o que é que ele conseguiu perceber daquilo que tu ensinaste. E isto pode ser uma experiência pedagógica muito, muito interessante e que lhes começa também a incutir aquilo que eu espero ter conseguido incutir a vocês e que o ChatGPT é mais do que um Google 2.0, não é? Isto não Uhum. é uma coisa só para eu fazer uma pergunta e ele me dar a resposta. Podemos ter aqui muitas, muitas nuances diferentes. Uhum. Muito bem. Mas pronto, como disse, vi as vossas tarefas praticamente todas e gostei bastante das interações e do feedback. Uma coisa que eu gostei bastante e que ele está cada vez melhor, cada vez mais as sugestões dele vão além de sugestões do ponto de vista científico do tema. Vai também para muitas sugestões pedagógicas, de Uhum. questiona mais os alunos, explica os conceitos básicos. Este tipo de sugestões acaba por ser interessante, não é nada que nós já não saibamos, não é, enquanto professores, mas muitas vezes nós estamos tão viciados no nosso estilo, e especialmente quando são temas em que já trabalhamos há muitos anos, por vezes não conseguimos dar 2 passos para trás e distanciar da forma como ensinamos. E temos aqui novamente uma ferramenta que faz isso de uma forma muito, muito, muito neutra, muito prática, acho que pode ser uma sugestão muito interessante. Eu acho que vos mostrei os resultados na última semana, mas quando eu fiz esta experiência na universidade, houve 2 ou 3 comentários que eu gostei especialmente. Um deles foi um professor a dizer que aprendeu mais sobre o tema porque tinha que estar a ensinar. O aluno virtual fazia-lhe perguntas que o obrigou a ter que estudar aquele ponto específico para saber mais e isso tornou o melhor professor para aquele tema, porque depois seriam sugestões que poderiam
questões que poderiam surgir pelos alunos reais e que ele estaria mais preparado. E houve outro comentário que eu gostei, que foi os próprios pessoas dizerem assim, isto é uma utilização do ChatGPT que nunca me passaria para a cabeça. E foi um bocadinho como a prompt das imagens de vocês terem olhado para prompts já feitas. Era o mesmo princípio, que é, eu, isto não é uma receita, novamente, mas o facto de vocês terem tido esta experiência, se calhar, espero eu, abriu-vos os horizontes para o tipo de coisas que podemos fazer com estas ferramentas e não aquelas utilizações mais redondas que se calhar estávamos habituados. Concordam? Sim, Sem dúvida. E eu, neste último trabalho, foi onde eu vi mais interesse na inteligência artificial, porque os outros, enfim, deixavam-me sempre menos satisfeita, mas este aqui realmente foi Pronto. mesmo Pelo interessante. menos, pelo menos na última ação consegui corresponder. Pronto. Bom, Finalmente! finalmente, pronto. Já estava a ficar Foi triste, bom. mas pronto, na última pelo menos consegui fechar com chave de ouro. Menos mal, menos Foi, foi, mal. foi. Bom, ainda bem, ainda bem. Mas volto a dizer, acho que é uma experiência interessante. Lá está, vimos outras, a questão, por exemplo, do doutor Socrático e a questão do Chain of Thought. hum, Tudo isso são, ao fim e ao cabo, possibilidades que este uhum. tipo de ferramentas permite. E eu acho que é isso que cada vez mais faz sentido nós também estarmos a trabalhar. Eu só iria dizer que eu, nas minhas experiências, simulei também o professor. Cheguei a um Sim, ponto, quis ver outras perspectivas claro, e então apliquei um prompt nesse sentido. sim, Mas, de facto, essa questão dos sim, critérios de avaliação falhou. Realmente sim. falhou mesmo. Sim. A questão do professor, em boa verdade, é como se utiliza a maior parte das vezes o ChatGPT. Quando dizemos explica-me isto, muitas vezes somos omissos no papel ou no perfil que queremos que ele tenha, não é? Mas Pois. estamos a fazer dele quase um tutor. Mas olha Daí que que. eu, uma experiência que tive, Uhum. foi utilizar, digamos, o professor, simular o professor e o aluno, e das vezes que fiz essas passagens, houve perspectivas diferentes. Claro. Ele não respondeu sempre igual. E estou a falar do cloud, né? Até Sim. resolvi, vamos para aqui para um modelo mais evoluído para ver. Essa é outra questão, Foi, que é os diferentes modelos também iriam dar interações diferentes, não é? Porque eles hum, próprios têm características muito próprias e uhum, aquela boa prática fizemos logo na segunda sessão aqui que também faz sentido, que é, claro. ok, usei o ChatGPT para este papel de aluno, mas esse experimentar o Claude, se calhar vai-me dar sugestões diferentes, vai-me desafiar de maneiras diferentes, e isso acaba por ser bom porque não ficamos com uma visão em túnel em que estamos só habituados àquela ferramenta e Ah, acabamos por ter esta diversidade. E eu acho que isso é também uma mais-valia uhum, deste tipo de ferramentas. Eu, como vos disse, voltei ontem de uma conferência em Valência em que a IA estava em força em quase todos os painéis e cada vez mais estou a ver coisas muito interessantes. Já imaginei mais três ou quatro coisas para trabalhar nestes domínios que não consigo fazer em 25 horas e, portanto, será para formações futuras e por uhum, isso a boa notícia é que eu acho que vocês, e trabalhando estes conceitos básicos, acho que vocês ficaram todos mais preparados, mais aptos para trabalhar com esta tecnologia. Agora, espero que também, por estarem mais conhecedores, também reconhecem que provavelmente ela vai evoluir tão rapidamente que vai ser uma necessidade constante de continuarmos a trabalhar este tema. claro. Não é uma coisa que se esgota com Pensei em esta. fazer outra mais avançada, por exemplo. Sim, já me têm pedido. O meu Pois. problema é que tenho tantos pedidos para esta inicial que não tenho tempo para fazer a mais Mas avançada. valia a pena uma mais avançada, Porque realmente. temas e ideias Sim, não me não faltam faltam, com não me certeza. faltam de todo. Mas vou pensar nisso com carinho e Ah, muito bem. vamos ver o que é que faremos. Uhum. Muito bem, então para não vos roubar também muito mais tempo além do que tinha previsto, em termos da avaliação, o que vos vou pedir são duas coisas relativamente simples. Na verdade são três, mas uma penso que o próprio centro depois é que vos irá contactar. Normalmente pede sempre um questionário de avaliação da formação. E isso é o centro de formação que depois envia esse, Já esse, pediu. esse questionário. Não sei Já até se pediu. já enviou. Não, já pediu porque já apareceu Não. nos e-mails. Pronto, ótimo. Portanto, até já foi. Portanto,
ainda bem. E depois são mais dois elementos. Um que também é protocolo da maior parte dos centros de formação e que tem a ver com o relatório de reflexão crítica. Também não sei se já vos enviaram as orientações do que é que deve de constar ou não, mas eu também já deixei aqui no Moodle, depois já vos mostro. E, portanto, basicamente um relatório. O que é que acharam da formação? O que é que foi útil em termos da vossa carreira profissional, se foi relevante ou não, esse tipo de reflexões, eu depois já vos vou mostrar. E para o trabalho final propriamente dito, o que eu costumo pedir, e que já falámos também um bocadinho a semana passada, é para fazerem uma planificação de uma aula ou de um tema onde trabalham, onde integram, ao fim e ao cabo, estes temas que temos trabalhado aqui ao longo da formação. Mais uma vez, eu também tinha ali alguns pontos-chave que é importante vocês referirem, que já vos vou mostrar. Mas antes disso, dizer que, e penso que a Cristina fez isso especialmente bem, mas provavelmente muitos de vocês também fizeram, se já aplicaram algumas destas coisas com os vossos alunos, têm o trabalho praticamente feito. O que têm que fazer agora é descrever como é que foi esse processo, o que é que fizeram, e acima de tudo, o que eu quero ver nesse trabalho final é o vosso racional de porque é que fizeram dessa maneira. Mais do que usei o ChatGPT e usei esta prompt, porque é que acham que o ChatGPT aplicado naquele contexto, daquela forma, traz mais valias pedagógicas ou para a aprendizagem dos nossos alunos. De acordo? Então, isso poderá ser tudo submetido aqui no Moodle. Vou-vos mostrar os dois espaços que já estão disponíveis aqui na sessão 8. Como vos disse, temos aqui o trabalho final e o relatório de reflexão crítica. Para o trabalho final, a ideia é que vocês façam isto. Na planificação, referir quais as ferramentas ou as dinâmicas que escolheram, qual a razão que vos levou a fazer a escolha por essas ferramentas em função do pretendido. Se aplicaram com os vossos alunos, deixem o testemunho. Se não tiveram a oportunidade, façam vocês mesmos essa reflexão de como é que acham que iria correr. E identifiquem potenciais vantagens e obstáculos que poderiam ocorrer. Quem aplicou com os alunos teve esse feedback em primeira mão. Quem não teve a oportunidade, imaginem, eu fazia isto com os meus alunos, iria correr bem, iria correr mal, que dificuldades é que eles iriam ter, que feedback é que iria decorrer. Ao fim e ao cabo, fazerem vocês essa projeção de se colocarem do lado de lá. Eu aqui estou como professor, mas vocês vão ter aqui um espaço onde vão poder submeter a planificação. A minha sugestão é que o façam em Word e depois, se possível, passar para PDF e que submetam pela plataforma. Ah, eu acho que também já disse isto. Eu não gosto daquelas planificações em tabela, ok? Muito mais do que 5 minutos para isto, 10 minutos para aquilo. O que eu quero é um texto narrativo que vocês me digam. Tenho uma turma do oitavo ano, estou a trabalhar este tema, achei que podia ser interessante para trabalhar este tema, pensa nesta dinâmica, usando esta ferramenta, como é que eu ia fazer com os meus alunos, que ferramentas escolhi, que orientações dava, e depois o que é que eu acho que iria acontecer. Fazendo esta atividade, se iria ser bom para eles, o que é que eles iam tirar de mais-valia, que dificuldades é que iam ter. É isto o pretendido. Na minha opinião, isto é um simulacro do que eu espero que vocês levem desta formação e, portanto, a melhor maneira de eu ver se os objetivos da formação foram atingidos ou não é vocês me explicarem se, quando estiverem a preparar uma aula, que tipo de aplicação é que teriam aqui do que tivemos a discutir. Percebido? Alguma dúvida quanto ao trabalho final? Boa. Eu iria perguntar, desculpa Uhum. interromper, sobre o relatório de reflexão crítica. Vou Costuma agora. ser um formulário. Uh? Costuma ser um formulário, não sei Ah, se. é? Ah, então pronto. Eu não quero um formulário. Vou-vos mostrar. Sim, Penso que aqui no relatório de reflexão crítica eles tinham aqui um um documento, PDF, não é? sim, em PDF. Eu até achava que tinha posto Eu acho que, aqui. peço desculpa, eu acho que eles têm dois, um ficheiro em Excel e depois tem um em texto. Não costuma ter formulário, o Centro de Formação Braga Sul costuma ser formulário. Pronto, eu sou à parte e, portanto, Sim, vou exatamente. mostrar aqui orientações. Eu quero mesmo um texto escrito, não quero Excel, não é Pronto, formulário. Isso é a ok. avaliação da formação.
E o que eu quero basicamente é isto. Eu vou pôr aqui para vocês verem. Estava no janeiro, por isso é que não estava a dar, porque no vosso já está. Eu é que estou na turma errada. Deixem-me ir para o vosso. Já aqui está. E basicamente o que este documento tem é aqui um conjunto de orientações do que é que deve constar no relatório do formato. Ok? Se a formação cumpriu com as vossas expectativas iniciais, descrição do trabalho desenvolvido, como é que correu a formação, o que é que fizeram, se os temas foram pertinentes ou não, impacto da formação na vossa vida profissional, como eu disse, e depois considerações finais. Não têm que seguir este índice à risca, mas acima de tudo, para vos ajudar a pensar em termos de relatório, é o que eu gostaria. Portanto, abrem um documento novamente do Word e fazem esta reflexão. Novamente, o cumprimento dos objetivos e das vossas expectativas, descrição de como é que correu a formação e impacto da formação. É os três pontos principais que eu espero que consigam espelhar no vosso relatório. Também, portanto, são estes dois documentos. Não espero nada demasiado exaustivo, mas são dois elementos úteis. Um para eu, especialmente, conseguir perceber o vosso feedback e até em termos Sim. de formações futuras perceber o que é que correu bem, o que é que correu menos bem. Hum. E depois o trabalho final para eu ver até que ponto é que eu e vocês andamos a fazer estas semanas Ok. que Em começam. termos de prazos, até quando? João, peço desculpa que eu fiquei out momentaneamente, não ouvi nada desta última parte, mas pronto, eu entretanto vejo o Sim, que é mas é pedido, está muito, bem? muito simples. São duas coisas para fazer: o trabalho final, que é a planificação e que já lá está descrita, e depois um relatório de reflexão crítica, que também está lá um documento Sim, com os pontos-chave do que devem colocar. Quer um, quer outro, são submetidos no Moodle, cada um ok, faz um PDF e anexam lá, e está feito. ok, Ok? Em termos está de obrigado. datas ou deadlines, eu costumo dar uma semana e, portanto, hoje sendo dia 5 seria até dia 12, sendo que as vossas turmas têm a vantagem de ser à quinta-feira, eu não vou ver na sexta-feira e, portanto, podem ter até ao fim de semana seguinte e, portanto, eu diria que até dia 15 pode Ok. ser para vocês fazerem e submeterem o relatório e o trabalho final. Percebido? Sim. Novamente reforçar, e o trabalho final às vezes depois vocês ficam um bocadinho ansiosos. eh, Aqueles de vocês que ao longo da formação até já aplicaram alguma destas estratégias com os alunos e em algumas tarefas isso já apareceu muito espelhado, o vosso trabalho está quase feito. Como se um dos temas que trabalharam numa das tarefas vocês conseguirem transformar aquilo numa planificação, também é obviamente perfeitamente válido. Ou seja, o que eu quero ver é até que ponto é que vocês conseguem integrar estas ideias. Se já o fizeram numa tarefa, é só completar do ponto de vista do racional, de porque é que escolheram aquela ferramenta, que mais-valia é que acham que aquela tarefa iria trazer para os vossos alunos, e obviamente eu fico satisfeito. Não Mas, ó preciso professor, eu tenho. Minha área é um bocadinho diferente das dos colegas, né? Que é Hum, mais pequeninos. Eles, por acaso, eu fiz aquela planificação hum, e o resultado foi um quadro, que era a hum, fotografia do quadro. certo. Ana, em termos de planificação, ou seja, a planificação não tem que ser a IA para os alunos usarem. Se tu estiveres a planear um tema e usas a IA para tu própria construir recursos que vais usar com eles, isso serve perfeitamente Posso-lhe para o trabalho aplicar final. isso? Pronto, eu fiz, como fiz aquela planificação Uhum, logo no início, sim, depois tivemos que desenvolver esse tema, pronto. uhum. E eu aproveitei e o resultado final é um quadro. Aqui, novamente, onde eu vejo a competência é na forma como vocês me descrevem como usar a inteligência artificial. E, Isso também portanto, se passa um bocadinho a nível do primeiro ciclo. é isso que eu estava a dizer, quer do primeiro ciclo, no limite até do pré-escolar ou de que seja qual for a área disciplinar. O que eu Claro. quero que vocês mostrem é que para as vossas tarefas dia a dia, seja uma dinâmica com os alunos, seja para o vosso trabalho de casa de preparação desses materiais com os alunos, como é que utilizam essas ferramentas. Agora, tudo aquilo que eu disse é válido.
ou seja, o feedback dos alunos aparece na mesma, não é? Quando vocês Ah, aparecem com um conteúdo criado com a ajuda da IA, funcionou, como foi completamente ao lado, o que a IA deu não prestou para nada e o que eu fazia sozinho era melhor, é isso que eu quero depois ler no vosso trabalho, ok? Mesmo que no nosso trabalho utilizemos ferramentas que não se falaram, não é? Claro, claro, claro. Desde que o tema esteja implícito, até pode ser interessante para verificarmos. Agora, não querendo facilitar-vos em demasia a vida, mas, por exemplo, se um dos trabalhos vocês me usam apenas uma ferramenta e não fazem, por exemplo, aquela triangulação e não comparam com outra, eu vou achar que se calhar parte da mensagem que eu vos dei não passou, não Uhum, é? Ou se de repente, quando me espelham que prompt utilizaram e têm uma prompt demasiado vaga, eu também vou dizer. Se calhar tenho que trabalhar melhor a construção de prompts, porque claramente o vosso formador não vos explicou bem isto como devia, não é? E portanto, é este o tipo de coisa que eu pretendo ver no vosso trabalho, uhum, está bem? Portanto, não há aqui uma regra, uma receita. uhum, Como o Rui disse, podem usar outras ferramentas, podem pensar fora da caixa, podem usar estratégias completamente diferentes daquelas que aqui vimos, desde que entregue a IA. Agora, o que eu quero aqui ver é, tiveram uma abordagem certa, houve preocupação com a prompt, perceberam a natureza da ferramenta, do ponto de vista da mais-valia pedagógica, isso está claro, não é? No limite podem fazer uma tarefa em que a IA não ajuda, só complica, não é? E, portanto, se calhar não seria a ferramenta certa. É esse tipo de coisa que eu quero ver, como disse no trabalho final. Sim, sim. muito bem. Então, nos 20 minutos que nos sobram, podemos fazer aqui um pequeno balanço da formação. Eu depois vou ver os relatórios, mas aqui até para podermos discutir, eu também fazer o meu próprio balanço e como é que correu ou não, mas gosto sempre de fazer esse balanço nesta última sessão. E, portanto, agora é a vossa oportunidade. Correspondeu às expectativas? Gostaram? Não gostaram? Houve algum tema que Uhum. tinham em ideia e que acabou por não ser trabalhado? Digam-me vossa justiça agora. posso Pronto. começar eu? É que eu tenho uma Força. consulta agora às 7 horas e eu queria só dizer, eu vou ser Isto é muito ótimo. Quando rápido. eu peço, quando eu peço feedback da tarefa, ninguém fala. Agora, quando eu tenho um formador, toda a gente quer falar, não é? Não Está sei se é bem, claro, pronto. eu tenho uma consulta, eu tenho que sair às 7 menos um quarto, por isso Sim, força. posso? Sim, Obrigada. sim. Aquilo que eu quero dizer é que foi extraordinário. Aprendi imenso, imenso, imenso. As sessões não custaram nada a passar. Foram o facto de termos todas as vezes, foi trabalhoso no sentido em que tínhamos sempre uma tarefa todas as semanas. Mas isso também nos obrigou a pensar sobre as coisas e a refletir sobre as sessões, não é? Sobre aquilo que nós aprendemos nas sessões. Porque muitas vezes nós deixamos passar, depois aquilo já não bate tão certo. E, Uhum. portanto, para mim foi uma experiência super enriquecedora, aprendi imenso mesmo, e quero agradecer esta oportunidade, que nos Ah, deram, que nos deu, de sermos realmente, acho que somos uns privilegiados, porque uhum. aprendemos um conjunto de coisas fora da caixa, diria eu. Boa, ainda Esta bem. última tarefa parece-me ser efetivamente o exemplo acabado desta situação e, portanto, Eu começo obrigada. a ficar preocupado. Parece que as outras tarefas todas não prestaram para nada e só a última Não, sessão é que não, não valeu a foi isso pena. que eu Portanto, disse. Não eu foi isso que começo a eu ficar disse. Eu disse, preocupado, mas, não, mas foram todas pronto. fora da caixa. Por exemplo, aquela do Leonardo eu adorei também a questão das imagens. Uhum. Todas elas foram, o Suno também foi um desafio muito interessante. Todas Bom, elas foram. obrigado. Mas esta realmente saiu um pouco, lá está, para o que se dizia, nós nunca perceberíamos a inteligência artificial nesta dimensão de inverter-nos os papéis. E esta inversão de papéis foi efetivamente uma aprendizagem Muito muito, bem. muito, muito grande. E, portanto, Aqui, só estou a dizer isso, porque não é, o obrigado. ChatGPT produz, mas nós aqui invertemos os papéis, e foi nessa perspectiva que eu achei que foi Aqui realmente brilhante. só também para completar um bocadinho isso, o que espero que também reconheçam é que provavelmente vocês não conseguiriam ter feito essa última tarefa se não tivéssemos tido as outras sessões para trás Uhum, que tiveram. claro. Não é? Sim, claro Portanto, que a sim. tarefa teve essa piada, mas obrigou a essa caminhada vossa até este momento. A questão das tarefas, para mim, não é negociável, porque uma formação com esta natureza tem que ter uma componente prática de mãos na massa. Não, não poderia ser de outra forma.
E aqui há uma questão mais técnica, é que, em boa verdade, para mim, esta formação deveria ser mais uma oficina do que um curso de formação, onde havia uma componente prática maior. Há uma questão logística, é que, em termos de conselhos científicos, as oficinas obrigam sempre a uma componente presencial. E, como vocês sabem, eu estou um bocadinho longe aí de vocês, e, portanto, torna impraticável esta questão do presencial. E por isso o compromisso que eu arranjo foi o que vocês viram, que é terminar as sessões um bocadinho mais cedo e haver aqui uma componente de trabalho assíncrono para isso. Não acho também todo justo eu fazer 3 horas de sessão e depois ainda vos pedir um trabalho que depois, em boa verdade, vos vai consumir muitas horas e acaba por não ser contabilizado. E, portanto, a estratégia que eu adotei foi sempre esta de meter aqui uma componente assíncrona, que ao fim e ao cabo acaba por ser o vosso trabalho autónomo, e depois é trabalho assíncrono meu, que eu tenho que ver e dar feedback às vossas tarefas, e, portanto, acho que não estou a violar a boa prática do ponto de vista do conselho científico, mas, na minha opinião, funciona bastante bem e lá está, e obriga-vos a essa tarefa melhor do que se fizéssemos durante a sessão Zoom, porque têm o tempo de pensar, vão ver novamente o vídeo, fazem a tarefa, podem ver as tarefas uns dos outros, e eu acho que isso é muito útil, muito eficaz do ponto de vista das aprendizagens, e por isso fico feliz. O facto de ter sido fácil e ter passado, volto a dizer aí, depende muito mais de vocês do que de mim, e por isso ainda bem que sentiram isso, e fico feliz quando não dizem que foi uma seca, ainda mais à quinta-feira ao final do dia, é sempre um esforço extra, e por isso ainda bem que foi com essa leveza, mas volto a dizer isso, depende também muito do perfil da turma e da comunicação e da vontade que têm em termos de participação, e por isso ainda bem. O facto de ter parecido fácil, não confundir fácil com facilitismo, não é? Claro. Porque acho que houve muito Também. trabalho, houve Não muito foi trabalho. fácil, não foi fácil, obrigou-nos a muita reflexão. Acho que Exatamente. nós, cada vez que tínhamos que fazer uma tarefa, tínhamos que refletir muito e ser muito críticos sobre aquilo que estávamos a fazer. E, portanto, facilitismo não houve. Sim, é isso que eu estou a dizer. É bom quando a tarefa se torna fácil até em temas difíceis. É essa a mensagem. E volto a dizer, houve ali muitas tarefas que eram complexas e que vocês conseguiram fazer bastante bem. Ainda esta última, tivemos ali interações muito, muito boas na questão das imagens, a mesma, a mesma coisa, e lá está, houve empenho da vossa parte. Na própria questão das imagens, isso acontece muitas vezes, que é, muitas vezes tenho colegas vossos a dizer: "Oh João, eu gastei muito mais horas do que estava previsto." Mas normalmente isso acontece porque vocês se entusiasmam e gostam de brincar com aquilo. E eu digo: "Aí a culpa já não é minha. Se vocês depois foram além daquilo que eu vos pedi, aí a responsabilidade já é vossa." Mas é um bom indicador, sem dúvida. Obrigado, Fernando. Obrigada. Peço desculpa, mas vou ter que me ausentar. Estás Boa bom, noite a todos e obrigado. muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado, Obrigada. até à Com licença. próxima. Muito bem, Posso então, então falar eu? sim, força, Helena. Pronto. É assim, eu gostaria de dar o meu feedback, porque, como já repararam, sou professora de primeiro ciclo e sou professora há mais de 30 anos. Acompanhei uma evolução muito grande desde o momento em que tirei o curso para agora, tem sido gigante, parece que já estou noutro planeta completamente. Se eu disser que acabei o curso, ainda tirar uma fotocópia ainda era um luxo, e neste momento estamos como estamos. Sinto-me realizada com a formação, sinceramente, como várias vezes eu disse em algumas reflexões de trabalhos, fiquei fascinada e completamente rendida, porque sinto que posso aplicar na minha profissão, no meu dia a dia, em várias áreas, como monodocência, posso aplicar no estudo meio, na matemática, no português, e até já o tenho feito. E é engraçado ver como os próprios meninos com 8 anos já estão receptivos também a este tipo de tecnologia. Tenho levado também bastantes ideias para as minhas colegas, partilho com elas todos estes instrumentos, todas estas ferramentas. Está-me a roubar clientela, assim não tenho perguntas para a próxima, para a Não, próxima estou edição. a aguçar o apetite.
E todas elas querem fazer, é verdade. Acertei em cheio, já tenho feito formações que me sabem a nada, me sabem a zero. E não, esta realmente foram momentos muito úteis, praticáveis. Só tenho a agradecer e ainda bem que está inacabada, porque quando houver a segunda eu vou ser aluna na primeira fila, de certeza Boa. absoluta. Muito Obrigado. obrigada por tudo. Nada, deixem-me só então deixar aqui uns comentários também ao que a Helena disse. Obviamente, obrigado pelo feedback, fico feliz. Eu tenho sempre aqui sentimentos um bocadinho mistos, que é, por um lado, eu gosto muito quando temos esta diversidade. Eu acho que é muito útil termos professores de diferentes áreas disciplinares e diferentes níveis de ensino. Eu acho que isto traz uma diversidade boa à formação. Por outro lado, traz-me um desafio extra, porque quando os professores são todos da mesma área disciplinar, os exemplos, as ferramentas, obviamente, são muito mais direcionadas. E por isso eu tenho sempre aqui esta tentativa e que fico sempre a pensar até que ponto é que estou a conseguir corresponder para todos. A minha abordagem é sempre focar cada vez mais no aspecto pedagógico e menos na questão mais técnica ou mais da área científica, e foi sempre isso que eu tentei fazer. Acho que há temas que no primeiro ciclo funcionam especialmente bem. A questão da música, a questão da imagem, acho que é ferramentas que no primeiro ciclo têm um impacto muito grande, mas acima de tudo, e eu acho que isso é transversal, e a Helena estava a referir, eu acho que um dos principais papéis que nós podemos e devemos ter, e espero ter conseguido passar também essa mensagem, é esta questão da literacia da IA. E isso desde pequeninos, e quanto mais cedo melhor, exatamente para não criar ideias erradas do que é que isto é e como funciona. E portanto, mesmo que vocês não aplicassem nenhuma das ferramentas, nenhuma das dinâmicas, mas se ficassem mais preparados para discutir o que é a IA, como é que ela funciona, os riscos, as boas práticas, eu acho que só por isso já teria valido a pena. E isso é uma mais-valia que, em boa verdade, vai desde o pré-escolar ao superior. E E, sim, eu portanto, aproveitei inclusive para os alertar, precisamente, nos boa. vídeos que eles veem na internet, para eles perceberem que nem tudo o que parece é. Foi, Estão em boa idade de perceber isso. ainda agora, como disse, nesta conferência onde tivemos, estive a falar com um colega em que a apresentação dele foi exatamente sobre deepfakes, ou seja, aquelas imagens e vídeos que parecem verdadeiros, e ele apresentou alguns números que eu já sabia que existia, não com aquela proporcionalidade, e desde vídeos de cariz pornográfico com figuras públicas ou outras coisas, tem uma área muito profícua e lá está. Uh, Quer não enverdarem para essas más práticas, mas acima de tudo conseguirem identificar. Eu acho que isso é algo muito, muito importante de terem, e volto a dizer, cada vez mais cedo, exatamente para não caírem nesta. E sem querer estar a monopolizar o tempo, mas gostaria só aqui de dar um exemplo que utilizei os conhecimentos aqui da formação, não só na vida profissional, mas com o meu pai que tem 90 anos e que estava numa de fazer encomendas de medicamentos pela internet, achando que estava a falar com um médico, e Uhum. eu aproveitei e tirei-lhe uma fotografia e no dia seguinte levei-lhe exatamente o meu pai vestido de médico com uma fotografia a fazer publicidade de medicamentos para a próstata, que era o que ele estava a encomendar. Pronto. E inclusive depois pus o vídeo, o meu pai a falar inglês, o meu pai a falar português, também a fazer publicidade aos medicamentos e consegui convencê-lo que ele não deve fazer isso. O próximo passo, e vai ser uma coisa que eu vou querer incluir nas próximas formações, vi uma ferramenta que faz um bocadinho isso que vimos do AgeN, mas com um sistema conversacional. Ou seja, a figura está ali, eu ligo o microfone, eu falo e ele responde-me na hora. Portanto, não era aquele vídeo que vocês viram do João a falar japonês. Imaginem o que Sim, é aquele vídeo, mas eu faço uma pergunta e o João responde na ainda hora. mais. Mas ele ficou convencido, ficou de boca aberta, disse que nunca mais acreditava mesmo. Boa. É bom. Como eu digo, o desconfianço é uma coisa positiva neste aspecto. Claro, Obrigado, Helena. nada. Ora bem, posso falar eu? Acho que sim, força, Rui. Ora bem, eu considero, e falando de mim pessoalmente, que dei um salto qualitativo em relação ao que sabia. Portanto, havia questões de pormenor que precisei melhorar, e acho que sim, que melhorei.
Mas o que eu mais gostei da formação foram as partilhas. Portanto, as partilhas foram muito ricas. Os colegas, enfim, de uma forma geral, são muito criativos e, enfim, eu ficava entusiasmado nos fóruns e a responder, precisamente porque me entusiasmava mesmo aquilo que cada colega expressava. Muito bem. Ok? Já agora eu quero acrescentar que é louvável a participação do Rui. Era isso que eu ia dizer, ou É, seja, eu acho que toda a turma Sem dúvida, enriqueceu-se por sim, ter o sim. Rui como Obrigada, participante. Rui. Obrigada. obrigada. Obrigada Eu, pelo inclusive, já convite. disse que foi o formador sombra, porque Próxima, esta estarei. formação teve 2 formadores em vez de um, Eu não e me eu próprio considero aprendi muito. formador. E eu próprio As aprendi minhas muito com o respostas. Rui. Nada disso, nada disso. Aqui o fator de pressão para mim era eu conseguir responder às questões do Rui, porque ele claramente já estava aqui uns furos acima portanto, fico feliz no final de ter achado que não foi tempo Pois, desperdiçado e, portanto, uhum, obviamente fico muito feliz, mas sim, o contributo do Rui, quer nas sessões, nos fóruns, foi muito bom e acho que a formação teve aqui uns furos acima do que eu costumo fazer sozinho, exatamente porque tive o Rui a participar nesta fazes outra mais formação. avançada, eu estou inscrito também, na primeira Pronto. fila como a colega. Eu só vou para essa se o Rui for para me ajudar a dar a formação. Portanto, Então, se for maravilha. assim, eu penso no assunto. Sim, Portanto, fico muito feliz e volto a dizer, quer pela participação, mas encarnou exatamente aquilo que eu pretendia. Os comentários nos fóruns, as respostas muito pertinentes, até me poupou a mim, porque havia muitos comentários que eu ia dar e que achei que eram redundantes, porque o Rui já tinha dito exatamente a mesma coisa que eu iria dizer, e sempre a trazer questões e até outras ferramentas, acho que foi muito, muito útil e fico muito feliz. E lá está. E esta era uma formação inicial e, como vocês viram, começámos desde o Beabá e é um desafio também extra para mim quando tenho pessoas como o Rui, que já está claramente com o know-how à frente, até que ponto é que olha consigo que também. aprendi. Portanto, eu, como disse, tive um salto qualitativo, estou melhor do Bom, que eu estava. E isso boa, ainda bem, valeu a pena por fico, aí. fico feliz. Sim, lá está, uma das coisas, e espero que o Rui concorde comigo, por vezes, e especialmente da área do Rui, temos muitas vezes um know-how muito mais técnico, muito mais Sim, sim, científico, é verdade. e esta Menos formação foi uma pedagógico. abordagem muito mais pedagógica do que tecnológica, mas que Perfeito, eu acho que é uma discussão que temos que ter, claro. e aí espero ter conseguido acrescentar, Sim, acrescentar algo. acrescentou, claramente. E Pronto, ainda obrigado. bem. Nada, obrigado, e acho que falta também, em nome de toda a turma, obrigado também pela sua Obrigado participação, por Rui. nada. Estou sempre presente, Obrigado. que haja outra formação. Obrigado. Boa. Ah, Mas, já agora posso falar? Posso entrar? não sei quem é, mas podem Sim, falar os dois, David, mas um de cada força. vez. Portanto, Eu não sei quem é que estava a falar ao mesmo tempo, mas pronto, era o não. António, mas o David e Mas, depois o António a seguir, pode ser? ok. Pronto, é assim, eu já não quero acrescentar muito mais do que já foi dito. Aprendi imenso, deixei-me entusiasmar de tal forma com isto que esqueci-me eu próprio daquilo que eu pretendia fazer inicialmente com esta formação. E E que por era? isso o João vai ter que preparar uma segunda formação para eu poder participar. Está bem, pronto. E Se eu, houve. sendo da área, atualmente estou a trabalhar na área da educação especial, Hum, e eu queria explorar um bocadinho, mas como já disse, deixei-me embarcar nisto tudo e fui noutro caminho também, e vou ter dificuldade em fazer o trabalho final agora. Eu gostava de ver, e acho que foi a colega Isabel Vilaça que falou no último trabalho, a minha intenção era tentar perceber que tipo de IA é que há ao nível da comunicação alternativa e aumentativa, sobretudo para alunos autistas. Há algumas aplicações estanques, algumas ferramentas como um BoardMaker, um Grid Exatamente. ou um Arasaki, em que nós Ok. usamos, mas temos aquilo é muito limitado e é muito trabalhoso preparar tarefas para esses alunos. E eu gostaria de perceber, já andei a fazer algumas pesquisas, se há ferramentas mais do género destas que nós aqui trabalhamos também,
e que fossem adaptadas a esta parte da comunicação alternativa e aumentativa. E, portanto, eu aí confesso que eu deixei-me entusiasmar de tal forma que me esqueci um bocadinho aquilo que eu tinha inicialmente como propósito, que era tentar levar também um bocadinho neste âmbito e tentar perceber que tipo de ferramentas. Mas, portanto, um dia o João vai preparar uma formação específica só para a área das necessidades educativas e tentarmos ver aí as ferramentas que estão Sim, essa a foi surgir. uma das minhas sugestões, não é? E há na educação inclusiva, Sim. realmente com muito potencial. Eu fiz uma comunicação na terça-feira, nessa conferência onde eu fui, e fiquei exatamente no painel da educação especial, porque a apresentação que eu ia fazer, eu acho que vos falei, estávamos a criar aquele agente que, colocando o relatório, o decreto de lei e uma série de coisas, adapta os conteúdos para alunos com necessidades educativas especiais, e foi muito bem recebido, correu muito bem. Depois eu posso partilhar esse artigo convosco, mas eu até ia aconselhar a Isabel e o David a verem as comunicações dessa conferência, desse painel, porque houve colegas de todo o mundo a apresentar coisas nessa área, e algumas delas, não sendo a minha, provavelmente vocês tirarão mais sentido das coisas que foram apresentadas do que eu, e pode ser útil. Muitos deles falaram também de integração de IA em vários contextos, um sobre a questão da música e a música como mecanismo para isso, outro falou de um sistema que está a desenvolver. Esse o Rui se calhar ia gostar, para ajudar cegos a fazer programação, que também deu um descritivo muito giro de uma ferramenta que ele está a desenvolver, e portanto houve ali coisas muito interessantes. Volto a dizer, não é toda a minha área de origem. Tenho trabalhado um pouco também com professores de educação especial e o Centro de Formação da Pró-Inclusão, que é então os professores de educação especial, o professor David Rodrigues e mais a Margarida e outros, mas lá está, a minha abordagem é sempre muito mais a tecnologia e a mais-valia da tecnologia, e depois essa ponte vocês obviamente estão muito mais por dentro do que eu, mas é uma área, como eu diria em todas, mas nessa também em especial, a IA pode ter aqui um papel muito, muito interessante de nivelar um bocadinho o campo, de diminuir as clivagens que existem, e eu acho que pode ser muito, muito interessante. E, portanto, vou tentar. Quando o David disse que se entusiasmou e que até se esqueceu, eu achei que ia deixar de ser professor e enverdar pela carreira musical que tinha falado, Não. mas Não chega a tanto. ainda não chega a Talento tanto. natural. Pronto. Eu fiquei preocupado que tinha perdido um professor ao longo da formação, mas pronto, ainda bem que não chegou a esse ponto. Mas sim, esse feedback também é bom. Lá está, Claro. por vezes. Mas mesmo assim, João, desculpe, mesmo assim, aquilo que aprendi posso aproveitar para muitas Claro. tarefas e para Sim, muito sim, trabalho sim, que me sem vai dúvida. facilitar também Sim. com alunos que É. tenho na educação O, especial. o tipo de aplicações que referiram é aquele tipo de aplicações onde eu acho que aí sim já é uma formação específica para esse grupo disciplinar, ou seja, se eu tiver uma ou duas sessões a trabalhar algumas dessas ferramentas, provavelmente para professores de outras áreas disciplinares não fará tão sentido. E, portanto, para esse tipo de coisa faz sentido uma formação dedicada para Sim, professores de sim, educação, teria que educação ser. especial, sim, sem dúvida. De resto, muito obrigado e obrigado também ao Rui, que foi um parceiro inestimável aqui durante a formação, Sem dúvida, sem obviamente. dúvida. Como disse, Muito bem. foi um Obrigado, prazer, David. enfim, dialogar convosco e ver a vossa criatividade. Sim, sem dúvida. Ok. Muito bem. António, força, Sim, posso? força. Pronto, é assim, no seguimento daquilo que eu disse no início, eu parti praticamente do zero. Por um lado foi bom, porque estruturei o conhecimento e, assim, tinha lido, lido sobre o assunto, mas desconhecia a maior parte das ferramentas de IA. Mas pronto, aprendi de uma forma estruturada e realmente foi extremamente útil. Eu estava aqui muito caladinho, mas tenho aqui os apontamentos aqui ao meu lado, com 2 ecrãs, e a informação era tanta para mim
E Sim. foi um bocadinho difícil algumas ferramentas, porque eu parti do zero, claramente não utilizava, também não O tenho em partir do conta os zero níveis. nem sempre é uma coisa má, porque também não traz Pois, vícios, nem ora, traz nem mais, foi preconceitos, e a portanto minha. eu aí também acho que é positivo. Sim, Uma das coisas que eu acho que também acaba por ser útil e que eu gosto sou suspeito porque fui eu que a concebi desta forma, mas eu sim, acho que estas formações funcionam também muito bem a questão de ficar gravadas sessões, porque permite-vos claro. revisitar, rever aquilo que é preciso, e eu acho que isso também funciona muito bem. Como vocês viram, os vídeos eu coloco no YouTube, estão escondidos, mas estão no YouTube. Não planeio fechar a vossa turma, mas também deixar essa mensagem. Se precisarem de rever algum dos vídeos, guardem os vídeos, eles vão lá ficar. E se calhar daqui a 3 ou 4 meses, quando se lembrarem de alguma coisa, se me quiserem ouvir outra vez, podem ir ver o vídeo e ver o que é que o João disse sobre aquele tema. Pode ser que seja útil. Certamente que sim, que vai acontecer. Agora foi uma aprendizagem enorme, para quem partiu do zero foi enorme e como eu também não estava a ver, ou seja, não conseguia. Pronto, a aplicação no primeiro ciclo, por acaso estou com o Uhum. terceiro e quarto, uma mista, mas tenho estado mais vezes com o primeiro e segundo, e Sim. havia aqui algumas reticências e há muitos pontos de interrogação, não é? Na Uhum. aplicação. Mas depois disto, Continua com outros pontos de interrogação, porque vão sempre ter, mas de não é? outra. Portanto, Mas mais. desapareceram esses e arranjamos outros tantos, portanto, Sim, isso é perfeitamente normal. mas Agora, muito mais aquilo, avançados. agora aquilo que já tinha dito à Helena e à Ana, e eu acho que, pronto, em alguns casos, obviamente, faz sentido integrar os alunos Pois, nessas práticas. claro. No vosso nível, muitas vezes tem muito mais a ver com usarem as ferramentas para vocês próprios facilitar a Precisamente. vida e ajudar na produção de conteúdo. E eu acho que isso aí funciona especialmente bem. E lá está. O Suno, por exemplo, é aquelas ferramentas em que eu, como disse, sendo um bocadinho quadrado, acho que aquilo eu dificilmente utilizaria nas minhas aulas, mas, Claro. por exemplo, para o primeiro ciclo, o feedback que eu tenho é que adoram e que tem um impacto gigante. Certo, sem dúvida. Sim, Sem, sim. sem dúvida. Portanto, excelente e também aqui a plateia, neste caso o Rui também deu, e os outros colegas, no fundo, todos Claro. aquilo que partilharam, sem dúvida, é excelente. E a forma como o João também foi colocando as questões e também ajudou muito. Excelente. Nada. Eu Muito digo obrigado. sempre, e isto não é falsa modéstia, eu acredito mesmo nisto. O mérito também é muito vosso, porque estas sessões correm tão bem ou tão mal quanto aquilo que vocês também fazem delas. E quando a dinâmica é boa, quando a participação é interessante, quando não ficam numa postura mais passiva, aí escondidos e há discussão e há conversa, eu acho que as coisas correm muito melhor. Eu, neste caso, sou o formador, mas eu digo aquilo que disse na primeira sessão. No limite, eu sou um colega vosso porque também sou professor e é isso que estamos aqui Claro, claro. a discutir. Ok, muito obrigado. Obrigado, António. Muito bem. Bem, eu vou ser muito breve. Pronto, eu também queria agradecer que aprendi imenso nesta formação e, de facto, confirmei que há muitas ferramentas que podemos usar, não é, na questão da educação especial e na ajuda aos alunos com quem nós trabalhamos. E pronto, e acho e de certeza que os vou usar futuramente. Obrigada. Nada, obrigado, Isabel. O professor João, quando pensar em alguma coisa da inclusão, anuncie, porque assim, nós na pré começamos com a inclusão Sim. logo. Eu cheguei a fazer São várias crianças coisas. bastante difíceis quando elas não falam. E os Sim. professores de educação especial sabem disso. E nós temos crianças na sala que não falam. E a gente às vezes não sabe como comunicar, embora eu Eu, sei que haja alguns programas que se pode utilizar, não é? Embora nós não temos tanta acessibilidade a isso. Só os professores do primeiro ciclo é que têm mais pressa do que nós, compreende? Mas pronto, é uma maneira de eu também sim, crescer e sim. saber como trabalhar com eles. E volto a dizer, há esta diversidade de anos de escolaridade, eu acho que acaba por enriquecer, porque se há muitas coisas que os professores de secundário podem mostrar útil para o primeiro ciclo, o contrário também é verdade. Eu lembro-me que fiz várias formações para a inclusão, como eu vos dizia, e uma delas é sobre gamificação. E era o máximo, porquê? Porque havia pessoas do primeiro ciclo que achavam que não faziam gamificação e, na verdade, faziam gamificação a vida toda e não sabiam o que faziam, não é? Quando punham bolinha verde, bolinha vermelha, bolinha amarela, isso é uma estratégia de gamificação. E até isso
para mostrarem essas práticas aos professores de secundário e também para ganharem eles próprios mais reconhecimento do seu próprio mérito, eu acho que é muito útil e, portanto, traz-me um desafio extra, mas eu acho que compensa termos esta diversidade de perfis e, portanto, acho que funciona muito, muito bem. Eu não sou, obviamente, especialista em educação especial, tenho colaborado muito mais no sentido, como disse, das ferramentas e depois os professores é que fazem essa ponte, mas há uma ideia que eu gosto e acho que é o professor David Rodrigues que disse que na verdade, todos os alunos têm necessidades educativas especiais e eu gosto especialmente dessa frase, porque, em boa verdade, o que nos quer dizer é que cada aluno é diferente, não é? E se eu tiver ferramentas que me ajudam a personalizar os conteúdos, as minhas estratégias para funcionar melhor com o aluno, seja ele um aluno com ou sem necessidades educativas especiais, eu acho que isso é uma ideia muito relevante. O projeto que eu apresentei na terça-feira, o meu sonho, não sei quando é que isso será, é exatamente conseguir expandir o projeto não só para adaptar conteúdos para alunos com necessidades educativas especiais, mas numa perspectiva de design universal, não é? Um Sim, professor mas tem os seus nós na conteúdos. pré, pronto, não podemos, se calhar, aplicar tanto como os colegas que estão aqui, não Uhum. é? É aquilo que eu tenho notado, porque também as idades, não é? São, Eu mas acho, eu acho que estás foi a uma, vender barata, Ana. Pensa que no pré, mesmo no pré, se tens um menino que é mais visual, que gosta mais de um tipo de conteúdos e isso outro eu que gosta uso, mais de música, tu teres sim, essa percepção e teres ferramentas que permite fazer sim, coisas sim, isso mais eu à imagem faço. de um e do outro, estás a fazer exatamente a mesma coisa que estávamos a falar há pouco. Portanto, Pronto, claro que tem que ser a realidade deles, não é? claro, mas um Mas do eu isso oitavo eu também é diferente faço. de um do 12º, portanto, Sim, sem pronto. dúvida. Eu tento, no meio deste tudo, tentar que eles consigam por exemplo, há aquele coisa do desenho, é só pena só haver um computador na sala, mas eu acho engraçado eles andar lá a rabiscar, pronto. Claro, É pena, pronto, neste caso não é o professor que tem culpa, é o Estado que não nos dá ferramentas as condições. para, Sim. não é? Pronto. Só que assim, a nível realmente, cada vez mais está a saber crianças da inclusão, não é? Que não falam, são não verbais. Uhum. E muitas vezes a gente vai comunicando, pronto, não é? Vai se percebendo a criança e vai conhecendo. Mas se tivéssemos mais ferramentas, se calhar era uma ajuda, pronto. Pessoalmente é isso que eu Uhum. sinto. Muito bem, muito bem. Eu lembro-me depois de eu partilhar os contactos e as apresentações que foram feitas nessa conferência, especialmente naquele painel de educação especial, porque eu acho que pode ser interessante, lá Obrigada. está, muito mais do que eu que não tenho esse conhecimento, mas Muito pode dar ali obrigada. alguns contactos, algumas experiências que podem vir a ser úteis para vocês, e, portanto, Ok, muito obrigada, bom, professor. depois eu farei isso. Muito bem. Hum. São 7h10, portanto, se mais alguém tiver alguma coisa, seja breve para eu poder Eu já falar. agora Isabel, força. partilhava a minha participação aqui. Eu também parti de zero, eh, e vim para esta formação precisamente para isso. Sentia-me uma analfabeta relativamente a estas coisas. Ouvia falar das ferramentas, mas não tinha noção de que havia tanta coisa e o que é que nós podíamos fazer. E então, ao longo da formação, o que eu tentei fazer foi adaptar sempre à minha área. E hoje consegui experimentar aquilo que tinha feito numa das tarefas, que foi fazer uma música, e hoje consegui na aula pôr em prática, e os miúdos adoraram, e Bem, só por isso já valeu a pena. pronto, ainda bem. Fico feliz. Volto a dizer, o começar do zero não é uma coisa negativa de todo, como disse, pelo menos permite não vir com alguns preconceitos, com alguns vícios, e portanto, ainda bem. E agora faço o balanço. A vossa progressão foi muito palpável, basta. Eu digo sempre isto e é impressionante. Eu, na primeira sessão, quando falei da base do conhecimento, do prompt, do treino, muitos de vocês estavam a ouvir aquilo pela primeira vez. E chegámos à última sessão e eu estou a falar isto com vocês como se estivéssemos a falar do filme que deu ontem à noite e toda a gente está a abanar a cabeça perfeitamente a perceber aquilo que eu quero dizer. Este tipo de conhecimento da natureza da ferramenta é muito palpável e nas próprias tarefas isso foi muito visível e, portanto, acho que também
estão todos de parabéns, fizeram um belíssimo trabalho. Ah, a participação foi muito boa, o Rui ajudou bastante, como disse, quer no trabalho de casa, quer nas sessões, mas subiu a bitola um bocadinho mais na discussão, exigiu de mim também, porque obrigava-me a ter que pensar um bocadinho mais, porque fazia-me perguntas difíceis, e eu acho que isso é bom, porque também me tornou mais honesto e mais completo, e eu acho que isso é extremamente positivo. Agora, há uma coisa que é o clima, não é? O ambiente da formação, e que aqui foi muito leve. Eu acho que isso ajudou bastante a que as sessões passassem mais rapidamente, não é? Quase sem dar por isso. Nas próprias tarefas, sempre muita participação, muitos comentários, que eu acho que isso também enriquece, e era exatamente isso que eu queria. Aí também se notou uma curva de aprendizagem nas primeiras sessões, um bocadinho mais a medo, não é? Mas a última tarefa parecia uma conversa de café, estávamos todos, e aquilo, e obrigado, e concordo, e fez assim, fez assado, e portanto acho que agora estavam no ponto rebuçado para começarmos a formação, e agora é que vocês começavam a aproveitar isto a 100%, e eu acho que isso também é muito bom. Acho que vou ter saudades de chegar à quarta-feira e não ter uma lista infindável de mensagens para ler antes da sessão, mas também deixar a mensagem que a formação terminou aqui, mas obviamente se precisarem da minha ajuda, do meu contacto, eu deixo também o meu e-mail, e aquilo que precisarem estou obviamente à disposição. Tenho tido vários colegas que foram formandos e depois acabamos por me chamar para ir falar para os alunos dele ou para ir a um evento. Vou, por exemplo, ao Alentejo agora, no mês que vem, às jornadas pedagógicas deles que me chamaram. Devo de ir ao Porto agora, da Porto Editora também, em breve. E, portanto, há aqui muitas pontes que se estabelecem, e, acima de tudo, uma das coisas que eu fico sempre com uma certa curiosidade é que, pela natureza de como está estruturada a formação, estas 25 horas são curtas. São curtas porque havia muito mais coisas para falar que não temos, mas são curtas porque decorrem 2 meses. E muitas das coisas que falámos, se calhar vocês vão ter dúvidas e vão implementar daqui a 3 ou 4 meses, e nessa altura é que vocês dizem: "Olha, dava-me jeito de ter ali o João e o Rui à mão de semear para lhes discutir como é que isto correu, o que é que eles acham." E a formação não permite isso, mas obviamente se me depois quiserem enviar um e-mail, terei todo o gosto em saber como é que vos está a correr a vida, como é que as coisas estão a ir. E lá está. Se tivermos a sorte de nos cruzar noutra formação, vai ser um gosto e um prazer. E espero que isso aconteça. Não sei se vou conseguir conceber outra formação tão cedo, porque estou debaixo d'água com turmas para esta, mas se eu conseguir, será muito bom se vos conseguir voltar a ter. Ok? Muito obrigado a todos. Como disse, as tarefas estão lá, do trabalho final e do relatório. Também está o fórum da sessão 8 e, portanto, quer via fórum, quer por e-mail. Se tiverem alguma questão quanto a estes temas, coloquem por lá. Se não, depois vejo os vossos relatórios e falamos um dia destes. Obrigado a Tá. todos. Muito obrigado. Até à Obrigada. próxima. Obrigado. Muito Adeus a obrigado. todos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.